Amigos do Expatria, hoje nós fomos lá para a Finlândia conversar com o Felipe Santana, viu como a gente está girando o mundo pelo podcast? Eu vou fazer até um mapinha esses dias agora com o pessoal que estou conversando. O Felipe, eu conheci ele por Twitter, eu acho que eu vi algum tweet dele, entrei em contato com ele porque eu achei super interessante a história dele, não somente por ele ser designer e estar morando num país assim bem diferente desse eixo também Estados Unidos e países países maiores ali da Europa, mas pelo fato dele também ele tem um canal do YouTube, ele tem um podcast, e o cara é um super multimídia. E eu acho que ele tem dicas super legais também, porque o YouTube dele é sempre bem focado nessa parte de viver fora do país, né, Felipe? Felipe, obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer enorme falar com você. E eu, como todos os outros episódios, eu gostaria que você desse um background teu. Como é que você entrou na área de design, como é que você foi parar na Finlândia, um país tão diferente, e podemos começar por aí, depois a conversa vai rolando. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu acho maravilhoso que designers no mundo inteiro estão se juntando, né, para poder falar de design, então eu sempre que possível eu colaboro com iniciativas como essa. Bom, como você falou, eu moro na Finlândia, já estou aqui há 10 anos, mas eu saí do Brasil muito novo, cara. Saí do Brasil com 17 para 18 anos, vim parar na Finlândia por um acidente. Ah, é? Foi um acidente, meio que premeditado, mas foi um acidente, acabei ficando. Eu tenho família aqui, meu tio mora aqui praticamente 2 décadas. Terminando o ensino médio, eu sem muito saber o que fazer da vida. Trabalhei 8 meses como designer em Brasília, eu sou de Brasília. Uhum. O contrato acabou, aí o que eu vou fazer? Juntei uma graninha legal, vou conhecer a Europa. E fui naquela vibe, né? Tenho dinheiro guardado, mochileiro. Vou conhecer a Europa. Grande erro meu. Primeiro, não falava inglês. Segundo, não tinha dinheiro suficiente. Sim. Então, a Finlândia foi a minha primeira parada e a última. Porque cheguei aqui, o dinheiro deu para ficar apenas 3 meses, né? Quando eu cheguei aqui, que eu fui fazer o plano de viajar para a Europa, não deu certo. Não tinha dinheiro para isso. Você foi para casa do teu tio já direto? Fui para casa, porque, vou para a Europa, vou começar num lugar onde já tem lugar para ficar, né? Sim. Então, a passagem já foi muito cara, eu não tinha dinheiro suficiente para viajar para a Europa. Então, eu acabei ficando na Finlândia, que foi interessante, assim, num primeiro momento, para conhecer um outro país. Nunca tinha saído do Brasil. Falei, isso aqui é o primeiro mundo, né? Uhum. Como as coisas são diferentes. Então, logo que eu cheguei no aeroporto, eu já fiquei impressionado como tudo é organizado, como tudo funciona, né? Uhum. A rapidez que você entra na imigração e tudo. E eu fiquei já impressionado. Aí, peguei um carro, fui para casa do meu tio, já olhando assim pro lado de fora. Eu falei, nossa, cara, como seria legal morar num país assim. Uhum. Né? Você entrei num táxi, o táxi aqui é uma Mercedes, assim. Uhum. A mais bonita que você imaginar é um táxi aqui. Então, assim, entrei num táxi e falei, nossa, onde estou? Então, assim, fiquei 3 meses na Finlândia e conheci a minha atual esposa, na época que eu fiquei, e acabei voltando para o Brasil, porque só tinha um visto de 3 meses e voltei para o Brasil. Voltando para o Brasil, fui trabalhar e, enfim, adiantando muita história aí, trabalhei um tempo, continuei... Quando você voltou para o Brasil, você continuou trabalhando com design? Continuei trabalhando com design. Eu entrei, assim, antes de viajar para a Europa, eu trabalhava como junior designer numa agência. Uhum. Então, a gente fazia serviço para o Banco do Brasil, Caixa, lá em Brasília mesmo. E depois, eu vim para a Finlândia, voltei, e aí eu fui trabalhar numa produtora de vídeo, lá em Brasília. E na produtora eu fazia os hot sites das empresas, dos clientes deles. Então, na época eu trabalhava com Flash, então fazia os hot sites. Então, juntei mais uma graninha, continuava fazendo aquele relacionamento à distância, né, com a minha esposa. E aí ela foi ao Brasil, né, depois de 5 meses mais ou menos, foi ao Brasil. Ficamos no Brasil um tempinho, nos casamos no Brasil e voltamos para a Finlândia. Então, assim, eu dei a opção para ela, você quer que eu tinha emprego no Brasil, você quer continuar vivendo aqui? Como ela tinha que terminar os estudos na Finlândia, a gente acabou decidindo mudar para a Finlândia. E para mim foi começar do zero. Apesar de ter 18 para 19 anos, foi começar do zero quando me mudei para cá. Mesmo assim, 18 para 19 anos é uma idade ainda que... Era um bebê. Muita gente começa do zero, né?
E você, eu acho que uma das coisas que me vem primeiro na cabeça é a questão da língua. Eu acho que tem essa concepção geral de que esses países nórdicos mais ricos, né, como Finlândia, Suécia, o inglês é uma língua falada praticamente por todo mundo e principalmente no teu dia a dia de trabalho, digamos assim, torna-se até uma língua meio que oficial. Isso é verdade também na Finlândia mesmo ou não? Infelizmente, não. A Finlândia, dentre os países nórdicos, talvez a Estônia também ali nesse meio, são dos poucos países que falam o idioma finlandês ainda assim é o mais presente. Então, assim, se você tem planos de morar na Finlândia, de viver aqui, eventualmente vai ter que aprender o finlandês. Claro, é possível viver aqui somente com inglês, todo mundo fala inglês, você vai num caixa de supermercado, o pessoal vai falar em inglês com você. Mas no ambiente profissional, as multinacionais, o inglês é sim o falado, mas, por exemplo, eu trabalho hoje numa empresa que é multinacional, mas ela fica no interior, vamos dizer assim, no centro da Finlândia, fica na capital, uma sede da empresa. Então, como aqui os nossos clientes são finlandeses, o idioma da empresa acaba sendo finlandês, entendeu? Então, assim, o finlandês continua sendo a língua principal, não que seja uma barreira muito grande, mas... E como é que você aprendeu? Como é que você aprendeu a língua? Você chegou a fazer curso ou foi natural? Foi imersão total mesmo? Bom, como eu falei, eu comecei do zero quando me mudei para a Finlândia, né? Então, acho que a primeira portada na cara que eu tomei foi sair do Brasil. Achei que tinha já um portfólio bacana para chegar aqui, já conseguir um emprego logo de cara. Mas primeiro não tinha inglês, falava quase nada de inglês, finlandês muito menos, né? Então eu apliquei para uma vaga de designer numa agência. Cheguei com meu pendrive lá. Bom, já era pendrive, ó. Já... Era pendrive. Então eu cheguei lá, mostrei pro cara e o cara, pelo que eu me lembro, né? Porque na época eu não falava inglês, o cara me falou que seu trabalho é legal, mas infelizmente falta o idioma, né? Você não fala inglês. Você não fala inglês nem o finlandês. E o cara que me entrevistou era francês. Você tem ideia? E ele falou pra mim, olha, se eu te ligar é porque a gente vai continuar com o processo seletivo, se eu não te ligar, já tá aí sua resposta. E ele não me ligou, com certeza, não fui muito bem na entrevista. E aí foi a minha primeira portada na cara, né? Bom, se eu quero viver aqui, quero ter alguma chance de conseguir algum trabalho ou conseguir uma vida aqui, eu tenho que aprender a falar pelo menos o inglês. Então, meus 3 primeiros anos aqui, eu só estudei. Estudei inglês e estudei o finlandês. Então, eu me dediquei full time para estudar as línguas. Ok. Tá. Então, quando vocês decidiram se mudar para a Finlândia, você e tua esposa, ou seja, você não tinha problema de visto mais, imagino eu, né? Não. Porque você estava casado com um finlandês. E você foi lá, você tomou essa portada na cara, digamos assim. Eu tenho muito de, uma similaridade com essa tua história. Quando a primeira vez que eu mudei para a Itália, eu também não falava nada. E eu comecei a aplicar também para emprego, né? E você tentava se comunicar do jeito que dava. Um jeito que eu achei bacana de você aprender a língua era lendo o gibi, porque você praticamente vê a ação, né, a visual da ação, o que está acontecendo, e você tem o textinho ali escrito, ou seja, você começa a ter essa noção de conversação relacionada a ações, né? Foi um jeito que eu achei acho que me ajudou muito a aprender a língua. Mas voltando ao teu caso. Então você se mudou para lá, você começou a tentar achar emprego, viu que a língua era problema. E em termos de portfólio, ou seja, mais focado na parte de design, você teve algum feedback que você achou interessante? Que, por exemplo, falando com o Renato no último episódio, ele comentou que mesmo apresentando trabalhos da Globo na Alemanha, era completamente irrelevante. Porque, primeiro, eles não conhecem a Globo, e segundo, porque o trabalho que ele fazia lá não era tão alto escalão quanto poderia ser na Alemanha. Você teve algum desse caso também, nessas entrevistas que você fez? Eu tive, mas acho que foi muito benéfico no meu caso, porque como eu trabalhava com Flash no Brasil, então era mais uma parte de animação, fazendo banners animados, né? Aqueles banners que apareciam no Banco do Brasil, nas laterais do site, eu fazia. Então, assim, eu vim aqui com esse portfólio mais para a web mais animado. Então, logo que eu cheguei aqui, eu senti que eu não estava conseguindo emprego, porque eu não falava a língua e eu não tinha experiência profissional, porque são coisas que contam muito aqui, entendeu? Então, eu resolvi abrir uma empresa no meu nome.
uma empresa para você fazer freelancer, essas coisas. E eu usei essa parte de animação e de flash, e pelo fato de ter uma experiência de trabalhar numa produtora e conhecer um pouquinho da parte de produção de vídeo, eu abri uma empresa de multimídia, né, de audiovisual, aqui na Finlândia. Então, nesse caso, eu comecei a vender, ao invés de vender web, que era o que eu fazia, comecei a vender mais a parte de motion design e de produção de vídeo. Então, eu ia para os eventos com a minha câmera DSLR, filmava os eventos, fazia as entradas, as animações em After Effects. Então, comecei a trabalhar mais na parte de motion design do que a parte de web, no qual eu já tinha experiência. Então, assim, eu meio que migrei de área, usando um pouquinho da experiência que eu tinha, exatamente porque eu senti uma demanda muito grande dessa área aqui e se pagava bem. E você acha que isso ajudou depois você a entrar em outras empresas? Com certeza. Porque hoje, deixa eu entender, hoje você não trabalha mais como freelance, né? Você trabalha numa empresa, o que você comentou antes, que você hoje está na Futurice, é esse o nome da empresa? Isso, Futurice. E pelo se fala Future Rice, né? O arroz do futuro. Future Rice. Puta, olha só. Que lá é finlandês colocando na minha empresa. Basicamente assim. E o amador aqui também, né? Ou seja, soma 1 mais 2. Mas a gente fala Futurice. Vocês falam Futurice? Finlandês é Futurice. É? Olha que interessante. O nome então eu acertei, inglês. Pô. Então tá bom. Acertou, então tudo já beleza. Alucinante. E hoje, vamos ver, eu estou tentando colocar assim, engatar a corrente aqui para ver se eu estou acertando. Você vai me consertando. Hoje, pelo que eu reparei, você está mais focado em design de produto mesmo, de produto digital, correto? Isso. Ou seja, você acabou então voltando para aquela área que você trabalhava antes, que era mais conectada à web, a produto digital. Isso foi algo que você buscou ou simplesmente foi acontecendo naturalmente? Eu acho que foi assim, como eu já tinha uma experiência na parte web, eu comecei a fazer meus projetos paralelos, blogs, né, meus sites em WordPress, comecei a estudar muito a parte de front-end. Então, eu não fazia só o design, eu fazia a parte de enfim, escrever os códigos lá da minha página e comecei a montar meus projetos paralelos. E aí eu fui ganhando experiência nessa área, fazendo projeto para mim, não para nenhuma empresa. Então, assim, depois de um tempo, eu entrei na faculdade aqui, passei na faculdade de audiovisual, então voltei de novo para a parte de multimídia, né? E continuando tocando meus projetos paralelos e o freelancer ao mesmo tempo. Quando terminei minha faculdade, consegui um trabalho como visual designer dentro de uma empresa, uma startup de software, fazendo exatamente user interface. Então, voltei de novo para a parte de web. Então, eu fui migrando, ganhando experiência, tanto da parte de motion design, de produção de vídeo. Na mesma época eu criei o canal, depois eu conto mais pra frente, mas na mesma época eu criei o canal e voltei a trabalhar para uma empresa na parte de user interface. Entendi. Então, assim, eu fui pingando para um lado e para o outro, ganhando experiência, fazendo projetos paralelos e combinado com a faculdade que eu estava fazendo, então foi aí que eu fui me achando no meio do design. Como é que você vê hoje o mercado finlandês de design comparado com a Europa e com o mundo também, por que não? Assim, se você for pegar uma lupa e colocar hoje no mercado, você vai ver mais desenvolvimento. Então, vaga absurda para programadores, desenvolvedores, é o que mais tem. A Finlândia acho que é um grande polo para desenvolvedores. Mas assim, eu acho que vem também muito da história da Finlândia. A Finlândia, para quem não sabe, é onde foi a sede da Nokia. A Nokia nasceu aqui. Nokia de celulares, né, nasceu aqui. E era a grande empresa da Finlândia. Então, assim, milhares e milhares de funcionários. Então, todo mundo, as menores empresas do ramo prestavam serviços para a Nokia aqui. Então, assim, praticamente... Tudo girava em torno da Nokia. Tudo girava em torno da Nokia. Para quem não se lembra, a Nokia terminou suas atividades por um tempo, vendeu para a Microsoft, e aí a Nokia despejou, né, aqueles milhares de profissionais de tecnologia no mercado. Então, um monte de gente capacitada, com experiência. Nossa, imagina, deve ter tido um impacto grande, né? Foi importante para a economia, porque a economia teve que se adaptar de alguma forma, porque só tinha a grande Nokia tomando conta de tudo e do nada desaparece. O que a gente vai fazer? Então, o que aconteceu foi que surgiu muitas empresas de tecnologia. Né? Um monte de desenvolvedores no mercado, eles criaram as empresas de tecnologia. Então, assim,
várias vagas surgiram durante esse período, só que muita vaga de tecnologia. E claro, um código sem um visual bonito é difícil de vender, né? Então começaram a surgir também muitas vagas de design aqui na Finlândia. E eu acho que é aí que a gente está na primeira ou segunda leva de designers aqui. Depois da queda da Nokia, né? E tem algum tipo de comunidade, assim, de designers, especificamente da região? Ou ainda o pessoal está tentando ainda se colocar como uma profissão que as empresas dão valor? Olha, eu sou muito ativo, mais como visitante, mas assim, eu sempre tento fazer o update de portfólio, essas coisas, como Behance, Dribbble. E eu vejo que a Finlândia é muito assim, é muito devagar nesse quesito de mostrar o portfólio, de mostrar o que a gente faz aqui para o mundo. A gente conhece mais a parte de games. Por exemplo, aqui saiu Angry Birds, da Rovio, saiu Clash of Clans, da Supercell, que são duas grandes empresas, todas aqui da Finlândia. Então, a Finlândia também é conhecida pela parte de games. Então, assim, o mercado de tecnologia, o mercado de produto aqui, ele está começando a aparecer um pouco mais. Já a parte de design, eu acho que os designers ainda estão um pouco tímidos pro grande mercado, entendeu? A gente tem comunidades aqui, inclusive lá na Futurist, a gente faz muitos workshops de service design, user experience, mas no geral eu acho que ainda é muito tímido em comparação ao toda a Europa. Legal. Deixa então, vamos então entrar nessa questão do teu canal do YouTube, que eu acho que é interessante para o pessoal conhecer também. Conte pra gente de onde que saiu a ideia, como é que você começou, por que você começou a gravar e como é que tá hoje, quais são os teus planos hoje desse canal? Bom, a história é um pouco triste, porque o surgimento do canal é bem triste, pra ser bem sincero com você. Bom, quando eu me mudei para a Finlândia, lá para 2009 eu me mudei definitivamente, né? Mas eu vim para cá a primeira vez em 2008. Então, em 2009 eu me mudei, passei um ano inteiro tomando portada na cara, experimentando o que estava para fazer aqui, recém-casado também. Então, a vida de recém-casado é bem complicada, mesmo não tendo nenhum emprego nem nada. Então, assim, eu me vi numa situação onde eu não tinha amigos, né? Não conhecia nenhum brasileiro. Apesar de ter família aqui na Finlândia, né? Meu tio tinha os afazeres dele, então não estava lá na casa dele, estava com a minha esposa, né? Em casa. Então, eu me peguei numa situação onde que eu não tinha muito o que fazer, né? A não ser estudar, né? E o difícil é que eu estudava numa escola de línguas onde não tinha outros brasileiros, não tinha ninguém que falava português, e tinha muito somaliano, que aqui a Finlândia abrigou um país de guerra, né, dentro da União Europeia, então a gente recebeu muito somaliano. Então, os somalianos ficavam nos grupos deles, né, eles falavam a língua deles e eu ficava ali excluído. Sim. Então, eu acabei não fazendo muitos amigos durante um ano inteiro na Finlândia. Então, me peguei bem triste, bem depressivo, e eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para isso. Aí eu já estava acompanhando alguns canais surgindo no YouTube, principalmente falando de games. Eu falei, bom, eu tenho um acesso aqui, né? Acesso em primeira mão dos games mais modernos e tudo, é barato para mim. Eu vou começar a fazer. E foi daí que surgiu, exatamente dessa falta de alguém para conversar, de assuntos que eu gosto, videogames, cultura geek, cultura nerd. Eu criei o canal para exatamente falar com as pessoas que iriam ver os meus vídeos depois que eu postar. Então, a comunicação eu fazia do meu lado, achando que estou conversando com a câmera, estou falando com eles, Sim. E eu ia ter o feedback só depois que eu postar. Então, foi uma conversa, foi exatamente uma terapia. Eu gosto de falar que o canal foi uma terapia inicial, quando me mudei para cá, para me livrar da solidão. Deixa eu te perguntar agora, que me veio meio que também instintivo. Eu reparei então que você é um designer que gosta de videogame, mora num país que tem uma indústria de videogame importante. Você nunca pensou em partir para essa área? Pensei e cheguei a estudar na área, pra você ter ideia. Fiz a faculdade de mídia, né, a Universidade de Mídia aqui na cidade onde eu moro, em Tampere. E um dos cursos que eu peguei foi Game Design. Mesmo porque uma das sedes da Rovio, né, a criadora do Angry Birds, era aqui na minha cidade. Só que na época que eu estava estudando, eu vi que era muito mais difícil do que eu imaginava, né? Eu queria exatamente jogar, eu gosto de jogar videogame. Na hora que eu fui estudar, que eu fui ver que não é a mesma coisa do que jogar videogame. Você realmente tem que aprender, na minha parte, né? Eu queria ser game designer. Você tem que saber o código, né? Então, assim, eu fui meio que
vendo que não era realmente o que eu queria fazer. Entendi. Né? Que é muito mais legal jogar videogame do que fazer jogo. Cheguei a fazer um jogo na universidade, mas... Não te interessou? Sim. Mas foi legal por experimentar e saber como que funciona a área, né? Com certeza. O que dá para fazer, qual o leque de opções que eu tenho. Vendo ali na minha frente, eu senti que não era o que eu queria fazer. Hoje no teu trabalho, você codifica também ou não? Não, mas assim, eu acho importante pelo background que eu tive, fazendo os meus próprios sites, até mais recentemente criei uma plataforma e-learning, fui aprender Linux, fui aprender o PHP, o JavaScript, né? E hoje, como eu trabalho com desenvolvedores, né, junto comigo, é muito mais fácil de entender o que é possível e o que não é possível ser feito no serviço que a gente está criando. Então, assim, eu entendo muito da parte do desenvolvimento, né? Não sou um expert, mas eu entendo muito, principalmente da linguagem de programação, lógica de programação. Eu acho que é essencial. Não sou um designer que coda. Sim. Mas eu entendo bastante. Entendi. Você comentou da tua plataforma, a plataforma de educação. Eu juro que eu vi isso antes, eu não sei se foi no Twitter ou no teu site, acho que não foi no site, mas eu não achei mais o link antes de falar com você. Conta um pouco pra gente, porque eu também comecei a fazer algo nesse sentido uns 2 anos atrás e larguei tudo. Eu queria saber muito da tua experiência, da onde que saiu a ideia, quais são os tipos de cursos que você está tendo lá e quais são os planos. Bom, essa ideia surgiu em 2013, na época que tinha grandes sites de tutoriais, né, na internet, Digital Tutors, Skillshare, só que esses conteúdos eles são só em inglês. E por experiência própria, o brasileiro, na sua grande maioria, não fala inglês. Então, assim, muita gente querendo ter acesso ao design, né, aprender design na internet, eu falei, bom, tá na hora de eu fazer alguma coisa em português nesse sentido. Só que como meu foco era mais pro YouTube, né, criação de conteúdo, eu já tinha um background de ter estudado audiovisual na faculdade, eu falei, bom, vou fazer mais nesse sentido. Ensinar técnicas de iluminação de vídeo, captação, tudo isso, né. Então, no começo, em 2013, eu criei alguns workshops, exatamente para fazer um teste, para saber se tinha demanda para isso ou não. E aí eu fui criando devagarinho, estudando bastante, a minha plataforma de e-learning, né, usando WordPress e aprendendo ao mesmo tempo que eu ia fazendo. Então, assim, eu fiz, se eu não me engano, 15 ou 16 cursos. Hoje você já não encontra mais, porque eu já cancelei o projeto e estou começando um novo. Então, novo é nesse sentido também. Tá, então deixa eu te perguntar, por que você decidiu cancelar o projeto? Porque, assim, eu acho que eu comecei a desviar muito da ideia inicial, que era exatamente ensinar as pessoas. Eu comecei a colocar muito produto para vender. Tá. Então, se o cara queria criar um canal, tinha lá a capa pro canal dele, sabe? Começou a desvirtuar muito da minha ideia inicial e eu acho que não era aquilo que eu queria. Eu queria realmente criar uma plataforma onde eu pudesse ensinar, enfim, técnicas para quem cria conteúdo para internet. Bacana. Técnicas de captação, de produção, essas coisas. E você cria tudo isso você mesmo, sozinho? Você não tem ajuda de ninguém? Eu crio aqui no estúdio, só eu. Eu sou multitasking. Não, já deu para perceber pela quantidade de diferentes mídias que você está. Conte um pouco para a gente, então, que isso acho que é uma parte que interessa bastante quem nos ouve. Já deu para ver pelo teu histórico, pela tua história, né, como é que você foi parar aí, etc., que você é bem empreendedor pessoal, você corre atrás, você vai lá, se você não sabe, você aprende, você vai atrás. Para quem está lá agora nos escutando no Brasil e quer ter uma experiência desse tipo, isso também é uma pergunta que praticamente eu faço para todo mundo que eu falo. Quais são as dicas que você dá para essa pessoa que ainda está se segurando para fazer uma mudança desse nível? Bom, isso é uma dica que eu dou para todo mundo, inclusive quem já mora aqui. Aprenda o inglês. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é o step one. Aprenda o inglês. Se você não sair do Brasil com inglês na ponta, não precisa ser fluente, mas saiba se comunicar, principalmente na profissão que você quer exercer. Aprenda o inglês. E eu acho que posteriormente faça um portfólio legal, entendeu? Esteja presente nas comunidades, né? E use o LinkedIn. Acho que é o básico. Se o cara quer vir trabalhar aqui, use o LinkedIn, porque aqui o pessoal só usa isso. Mas o inglês é o essencial. E eu acho que para finalizar dessa parte,
venha e tenha consciência de que é uma outra cultura. Entendeu? O jeitinho brasileiro não funciona aqui. Entendeu? As pessoas são muito pontuais aqui. As pessoas, elas esperam de você um estudo antes, né? Se você vai fazer uma entrevista e tudo, esteja preparado. Porque aqui não vai funcionar você, né, no gogó, na conversa, você não vai enrolar ninguém. Então, assim, esteja preparado e saiba falar inglês. E tenha consciência de que é uma outra cultura. As pessoas são muito certas com horários, são muito honestas. Então, se o cara não gostar de você, ele vai falar na sua cara: não gostei. E como é a vida de imigrante brasileiro aí? Bom, acho que a vida de imigrante no geral, acho que não necessariamente brasileiro. Acho que pelo fato de falar que eu sou brasileiro, é um quebra-gelo muito legal, sabe? As pessoas têm realmente interesse de saber como que é no Brasil, porque o que vem para fora sobre o Brasil, na grande maioria, são notícias ruins, né? Então, as pessoas têm muita consciência de que o Brasil é um país perigoso, que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, né? E que tem muita corrupção no Brasil, que é o que mais aparece aqui. Então, assim, eu acho que o imigrante, no geral, ele é bem tratado. Já aconteceu casos de preconceito, xenofobia comigo, mas não é uma coisa frequente. É uma vez, aconteceu 2 ou 3 vezes comigo aqui. Mas, no geral, então, você não tem problema nenhum? Nenhum. Não existe nenhum tipo de xenofobismo, nada? Nenhum. Eu acho que até mesmo pelo fato de trabalhar com design, eu acho que as pessoas estão procurando, principalmente os finlandeses, estão procurando, né, um sangue novo na empresa, sabe? Pessoas que pensam diferente ou que culturas diferentes, porque eu acho que isso agrega, agrega muito para a empresa. Sim. Né? Você manter um exército de robôs ali que todo mundo pensa do mesmo jeito é um pouco difícil você, né, atingir mercados globais. Eu acho que para as empresas está sendo muito legal contratar gente de fora. Sim. Tem bastante imigrante lá trabalhando com você hoje? Bom, a empresa, no geral, ela tem sedes praticamente na Europa inteira, né? Então, assim, Londres, Munique, Berlim. Na Finlândia temos 2 sedes, em Helsinki e em Tampere, que é onde eu trabalho. Tem uma média de 500 funcionários, né? E a grande maioria é finlandês, porque a empresa saiu daqui, né? Então, em Helsinki mesmo tem 200 e poucos funcionários, então boa parte dos funcionários são finlandeses. Mas no escritório onde eu trabalho, tem uma média de 80 pessoas trabalhando, e dessas 80, 5 são estrangeiros. Ok. E estrangeiros da onde, você sabe? Bom, temos um da China, Rússia, Alemanha, França e Brasil. Uma boa miscelânea. Tá, legal. Mas é assim, o idioma continua sendo finlandês. Apesar da empresa, o idioma oficial ser o inglês, lá onde eu trabalho ainda se fala mais o finlandês. E hoje, depois de todos esses anos morando aí, você se sente confortável falando esse finlandês? Sim, acho que foi um abridor de portas, pode falar assim? O meu português sendo... Não se preocupe, tudo, né? Foi o que me abriu portas aqui, foi a minha independência, poder dizer. Sim. Né, foi aprender o finlandês, porque aí eu abri minha própria empresa, né, podia abrir um crédito no banco, comprar não sei o que, tudo sozinho, né? Passei na universidade, então assim foi a minha libertação, né? Sim. Eu realmente me integrei à sociedade, eu sou um cidadão daqui e posso realmente galgar meus degraus aqui. Sim, então, legal. Então tá, Felipe, como você, não sei se você sabe, na verdade, mas os nossos episódios são curtos. Eu queria então, assim, para finalizar, dê pra gente então uma geralzona desses projetos que você tem, do teu YouTube, do teu canal do YouTube, do teu curso também, que pelo que entendi você vai relançar ele. Meios do pessoal contatar você, se tiver interesse em tirar dúvidas ou simplesmente ter uma conversa. O microfone é seu novamente. Bom, novamente obrigado pelo convite. E assim, eu faço de tudo na internet. O canal tá aí, o canal falo mais da minha vida aqui na Finlândia, como é a vida de imigrante. Construí uma família aqui nesses últimos 10 anos, então 2 filhos. Então, se você curte essa parte de, enfim, lifestyle, o meu canal fala disso. Podcast, eu falo as minhas groselhas, né? Felipapo, o nome do meu podcast. E a parte do curso é para quem é mais voltado para o YouTube, criação de conteúdo para a internet. Então, falar de captação com câmera DSLR, essas coisas assim mais técnicas, que é onde eu tenho o estudo, e eu gostaria de passar isso para frente. Entendi. Mas no geral,
assuntos sobre design, essas coisas, pode me achar no LinkedIn mesmo, Felipe Santana, na Finlândia, pode me achar lá. E inclusive a empresa que eu trabalho está contratando bastante design. Então, designers do mundo inteiro, quem tiver interesse, só entrar em contato. Aqui na cidade onde eu moro, a gente infelizmente não pode dar o visto, né? Porque normalmente a gente patrocina o visto. Mas em Helsinki eu sei que tem, inclusive no mundo inteiro. Está precisando bastante. Suécia, por exemplo, tem uma demanda muito grande para designers agora. Então, dá uma olhadinha. Acho que o LinkedIn é um bom caminho para quem está querendo sair do país. Mas lembra, tem o inglês na ponta da língua que vai te facilitar bastante. Eu costumo dizer que eu acho que o pessoal não realiza a importância do LinkedIn. Muita gente fala mal do LinkedIn, mas eles não realmente usam da forma correta. Acho que esse é o grande problema dessa plataforma. Mas tudo bem, Felipe, muito obrigado mais uma vez. Super bacana, super dicas. Pessoal, vocês têm todos os contatos, todos os... Eu vou colocar tudo detalhadamente, tá correto, viu? Até eu me embrulho de vez em quando. Detalhado na... A gente entende. A gente entende, o importante é entender. Eu vou colocar os links, etc., na descrição do podcast, do episódio. E é isso aí. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu.